Em nossa meditação de hoje, estarei compartilhando com você uma palavra de Deus dada a Josué, que também pode ser aplicada em circunstâncias similares a nós. Recomendo a leitura do capítulo 1, que vai do versículo 1 ao versículo 9, mas estarei lendo agora apenas o versículo 7 para não alongar muito este vídeo. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer à lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. As Escrituras nos revelam um Deus interessado não apenas em nos instruir intelectualmente, mas também em cuidar de nossas emoções e de nossos afetos. Por isso, nos apresenta um Deus empenhado em encorajar, em estimular os seus servos na vida diante de seus obstáculos, diante de suas angústias, de seus temores. Esse texto nos fala de Josué, um jovem para a sua época, que agora tinha que suceder o experiente e grandioso líder Moisés, por quem Deus havia realizado grandes prodígios e conduzido o povo hebreu por 40 anos num deserto à terra de Canaã. Para Josué, Moisés era a sua referência, sua inspiração, seu grande líder, mas agora Moisés havia morrido e Deus havia feito promessas de dar uma terra a Abraão e a sua descendência, que era o povo hebreu. E agora o povo está necessitando de alguém para liderar e comandar a conquista da terra. E Deus está estabelecendo Josué para essa monumental tarefa de completar a obra que Moisés havia começado. Evidentemente que uma missão dessa natureza gera ansiedade, gera medo em alguém com um mínimo de sensatez. Isso certamente seria um sentimento razoável. Mais de 1 milhão de pessoas estava agora sob a responsabilidade de Josué. Ele estava sucedendo um homem da envergadura de Moisés, que liderou de um modo poderoso aquele povo. Josué, diante desse desafio, sente-se naturalmente intimidado, desanimado, com muito medo, e certamente é por esse motivo que, por 3 vezes nesse mesmo capítulo, Deus usa o binômio seja forte e corajoso e afirma sua presença com ele com o intuito de animá-lo, de encorajá-lo diante daquele grande desafio. Embora as circunstâncias desafiadoras de Josué sejam diferentes das nossas, o ser humano e o seu funcionamento é o mesmo. E por isso eu te pergunto, quais são os seus temores, seus medos hoje? Quais têm sido as situações que têm imposto a você pavor? O que faz você olhar para si mesmo de modo apequenado, inferiorizado, de tal maneira que isso tem te roubado a paz na vida e muitas vezes até mesmo roubado o seu sono? O medo do fracasso, medo do futuro, medo de sofrer, medo da morte, medo de não dar conta da vida, medo de decepcionar aqueles que você ama. Quais são os desafios que têm se apresentado diante de você, que têm gerado grandes temores? Talvez filhos com necessidades especiais e você com recursos limitados, algo tão comum em nossa vida cotidiana. Ou talvez, quem sabe, uma mudança drástica na sua condição social que impõe a necessidade de um realinhamento financeiro. Ou quem sabe um novo trabalho que se coloca de um modo desafiador para você executá-lo, ou talvez até mesmo uma missão no campo ministerial. Enfim, são muitas as possibilidades, desafios amedrontadores na vida. Mas qual tem sido o seu desafio pessoal? A palavra de Deus a nós, diante desses obstáculos e reveses da vida, é coragem. Seja forte e corajoso. Naturalmente é importante compreender o que é e o que não é coragem para não empreendermos esforços de modo insensato na vida. Primeiro, coragem não é impassibilidade, ou seja, não é ausência de sentimento de medo, mas o triunfo sobre o medo. O oposto de coragem não é o medo, mas a covardia. O medo, até certo ponto, ele é necessário para a nossa própria sobrevivência. Senão você não buscaria se cuidar, proteger-se diante de perigos. Por isso, o medo fará parte de sua experiência de vida. O seu desafio é dominá-lo para que ele lhe sirva de alerta e não de paralisante em sua vida. Segundo, coragem não é impulsividade, ou seja, agir de modo assodado, sem critérios, sem ponderações, agir de modo afoito, precipitado, sozinho, sem ouvir ninguém, sem preparo, sem buscar habilitar-se e preparar-se melhor para o enfrentamento das adversidades. Agir desse jeito não será um ato de coragem, mas de insanidade. Terceiro, coragem também não é irresponsabilidade. Não é agir de modo inconsequente, não é tomar atitudes levianas para provar valentia. Há lutas que não vale a pena entrar e, por isso, coragem não é entrar em todo desafio que se apresenta, em toda provocação
de modo precipitado, mas é também ponderar o que vale e o que não vale a pena lutar. Por isso, em algumas situações, será uma atitude de coragem exatamente o oposto: não lutar, abrir mão, abandonar aquilo que não se pode mudar, romper com aquilo que não vale a pena entregar a vida. Portanto, perceba que é preciso uma consciência, uma sensibilidade apurada para discernir quando coragem é seguir e quando coragem será interromper o trajeto. Mas o que é coragem? Coragem é uma decisão consciente de agir apesar do medo. Josué estava com medo, mas ele precisava ter coragem, precisava agir apesar do seu medo. Agir como? Agir de modo correto, agir comprometido com a verdade absoluta de Deus, com a sua lei. Nos versículos 7 e 8 desse mesmo capítulo, Deus declara a Josué que ele precisa ser corajoso para obedecer à sua lei diante das tentações de inclinar-se ora para a esquerda, ora para a direita, mas manter-se reto, mesmo em meio a oposições, mesmo em meio a dificuldades, não importando se isso será popular ou não, se trará conforto ou desconfortos. Manter-se em obediência a Deus neste mundo sempre demandará a necessidade de coragem. Segundo, agir a despeito de suas limitações. É mesmo consciente de suas limitações e deficiências, enfrentá-las, buscar superá-las, não fugir da realidade de suas fragilidades, não transferir responsabilidades suas para os outros, mas buscar reconhecer seus limites, superá-los. Seu maior inimigo não está fora de você, mas em você mesmo. Sempre será um ato de coragem reconhecer seus defeitos, seus equívocos, seus limites e encará-los de frente. Josué reconhecia seus limites e por isso temia, mas ao invés de usá-los como justificativa para ficar parado, ele os enfrenta. Será sempre uma atitude de coragem enfrentar suas limitações. Terceiro, agir fundamentado na fé em Deus. Josué sabia que uma tarefa daquela não tinha condições dele enfrentar sozinho, mas ele estava de posse da convicção de que Deus estava com ele, e Deus fez questão de afirmar isso a ele. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Ele avança, portanto, não calcado em si mesmo, na sua força, mas confiante em Deus. É de fundamental importância você alinhar o seu coração com o de Deus. Assim fazendo, a sua coragem não será mais uma presunção, mas um ato de fé. Por isso, coragem. Deus vai cuidar de sua vida. Deus vai cuidar do seu futuro. Deus vai cuidar de seus filhos. Coragem. Deus vai cuidar de sua família. Deus vai cuidar de seu ministério. Deus vai cuidar de sua alma. Deus vai cuidar de sua história.